Neste Bitalk vamos falar com o Guilherme Maier, co-founder e CEO do jogo Now and Beyond. Mas o Guilherme traz também uma grande bagagem de cripto. E cripto sobre a parte legal. É disso mesmo que vamos explorar, desde os Binance, às crypto exchanges, aos Dogecoins e às Shiba Inus. Fica com os melhores momentos. Então, e qual é o entendimento que existe do ponto de vista legal? Olha, mas há uma diferença entre eu ter Bitcoin e ter uma mais-valia, ou eu ir ter com uma empresa e dizer eu trabalho para vocês, mas em vez de euros, eu quero receber Bitcoins. Aí Certo. já passa a ser um salário. Quais são as vantagens de eu vir abrir uma empresa cripto em Portugal? Então, porque é que o pessoal está a vir para aqui? IRS. IRS, basicamente. Somos o país da Europa com menos literacia financeira digital, ou seja, nós não sério? Sim. Uau. Ou seja, nós nem sequer nos importamos com nada, o que o português quer é meter dinheiro e que caia dinheiro das árvores sem sequer estudar o que é que está a Então fazer. devíamos gostar de cripto. Há, por exemplo, a Anchorage, não é? Que temos o Diogo Mónica, que foi o fundador, não é? Que está nos Estados Unidos, que é o primeiro banco federal americano, é o primeiro banco com autorização a nível federal para ter custódia de criptoativos. Foi o primeiro e é um cofundador português. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Então, Guilherme, como tínhamos dito, queríamos falar um bocadinho sobre legal. Ok. Gostas muito de legal. Pá, eu queria perceber uma coisa que toda a gente discute, que é, afinal a Bitcoin é legal ou não é legal em Portugal? Ora bem, legal Ou é assim- semi-legal? Não, atenção. Acho que a Bitcoin, enquanto ativo, não tem qualquer tipo de problema de legalidade. Ou seja, ela é uma existência, é reconhecida. Agora, a questão que se coloca normalmente é se pode ser utilizada como meio de pagamento legal ou quase obrigatório, ou também, em termos também, por exemplo, fiscais, que é normalmente a grande importância, é reconhecida como algum tipo de ativo que subsuma aquela categoria das mais-valias, por exemplo. É tributado ou não? Que tipo de ativo é que é? É sequer um instrumento financeiro? É um meio de pagamento? Há muitas questões realmente enquanto ao enquadramento ou a classificação legal do ativo do Bitcoin. E quando digamos Do Bitcoin é qualquer outra moeda. exatamente, Qualquer criptoativos. criptomoeda. Bitcoin é só por ser o primeiro e porque, pronto, obviamente, foi aí que começou, não é? O movimento, digamos assim, então é a maior preocupação neste momento. Portanto, o que se coloca efetivamente quando se observa o Bitcoin não é se ele é legal ou não, porque toda a gente pode usar, não há qualquer tipo de restrição nesse sentido. A questão é como é que nós qualificamos legalmente o Bitcoin, o que é que ele é. Bom, até o momento, parece que do ponto de vista fiscal, não é tributado, não é? Exatamente. No caso de pessoas individuais, singulares. E no caso das mais-valias, ou seja, aquela grande discussão de se formos traders, ou seja, uma pessoa que tem uma Mas para a empresa já são tributadas mais-valias, não é? E isto porque, assim muito por alto, o que é que acontece aqui, qual é o regime português e porque é que nós temos essa grande vantagem fiscal em relação a qualquer outro país da Europa ou até país terceiro? É que aqui em Portugal, a categoria G, ou seja, a categoria das mais-valias, em sede IRS, é Isso é quando entregamos o IRS, não é? Exatamente, é taxativa. O anexo G. Ou seja, é elencada e é um regime, uma categoria fechada. Normalmente o que acontece é que a categoria mais-valias é qualquer outro rendimento que uma pessoa obtenha, normalmente cai ou é englobada na categoria G e abrange tudo. Supostamente deveria ser assim. Tipo Mas o quê? Que tipo de coisas? por exemplo, venda de ações. Ou seja, normalmente, por exemplo, temos os dividendos, é a categoria de rendimentos. Há a categoria E que prevê, efetivamente, os rendimentos obtidos, dividendos, juros, royalties, caem na categoria E. Mas a venda ocasional de uma ação recai, caso obviamente haja proveitos, recai sobre a categoria das mais-valias. E o que acontece em Portugal é que este regime é taxativo, ou seja, é fechado. Se não se enquadrar em O que nenhuma... é que te chamas de taxativo? basicamente, há um elenco de ativos ou de O que é situações... um elenco? Que entram lá. Há uma lista de coisas. É uma lista, ou seja... É uma lista de atividades que entram nesse Exatamente, ou de anexo. ativos, ou seja, Ok. por exemplo, instrumentos financeiros. Está lá descrito que os instrumentos financeiros, quando se realizam mais-valia, entram na categoria O que G. tu queres dizer é que as criptos não estão Exatamente. O que é que aconteceu aqui? entre essa lista, dentro dessa lista. não é? Exatamente, o que aconteceu aqui foi com realmente aquele entendimento que houve em 2016 da própria administração tributária, foi que exatamente considerou, e muito bem, não é, que Bitcoin não é um instrumento financeiro, porque não é sequer semelhante a qualquer outro valor mobiliário, um instrumento financeiro monetário ou até derivado, não faz qualquer tipo de sentido. A forma como o Bitcoin é criado, a sua própria natureza, não entra neste tipo de regime. E como não entra, então o Bitcoin não entra de lado nenhum. Ou seja, se nós adquirimos o Bitcoin casualmente, ou até da mineração, pronto, são outros 500, mas eu Espera, comprei Miguel, mas nesse caso o que se está a passar é que, efetivamente, em Portugal nós temos um regime que é muito mais amigável das criptos
Amigável não, onde não cobra imposto. É muito amigável, não é? Sim, mas É é só cinzento. nesse, Agora, nesse ponto que e é é amigável, cinzento. não é? Pronto, mas a questão é assim, isso levou a que houvesse efetivamente uma vantagem do país perante todos para atrair montes de gente que lida com Bitcoin. Portanto, nós hoje temos uma data de gente que está a emigrar para Portugal, dos Estados Unidos, da Europa e de outros sítios, porque em Portugal existe esse regime, não é? Certo. Agora, isto não foi um posicionamento, foi casual. Exatamente. É como eu gosto de dizer, não foi em estratégia, foi por inação. Acaso. Exatamente, foi por inação. Então nós, por inação, ganhamos um posicionamento absolutamente fantástico para atrair esse tipo de talento e esse tipo de know-how e esse tipo de negócios. Ok, estás a dizer ganhamos porque a maior parte dos países do mundo, não todos, né? Mas a grande maioria dos países É tributado. é tributada a Exatamente, Bitcoin não é? como uma mais-valia. Né? Exatamente. Ou Em como Portugal, outro regime. Mas corremos o grande risco se, do ponto de vista do poder, não perceberem que isto efetivamente é uma vantagem que nós acabamos por ter, mesmo que fosse por inação, não é? Mas temos essa vantagem neste momento e estamos a atrair gente. Epá, haverá necessariamente, diremos assim, a tentação de atuar sobre isso. E nesse sentido há aqui dois grandes problemas, a meu ver. Primeiro, lá está o entendimento que nós tivemos, este entendimento que o Bitcoin não é sequer tributável, ou seja, nem sequer não é uma isenção, ou seja, nem sequer é tributável, nós não temos de declarar nada, e há por acaso uma exceção, lá está de um ponto de vista estratégico, em que o governo reconhece, ok, isto é uma nova tecnologia, vamos tentar isentar, mas é tributável de todo modo. Nem sequer há isso. E o que acontece é que em 2016, quando foi realmente a informação vinculativa, quando saiu este entendimento da administração tributária, em 2016 nem sequer havia o Ethereum, ou quando havia, estava numa fase muito embrionária. Então o entendimento que nós temos é simplesmente para o que nós chamamos quase as vanilla ou as layer 1 currencies, que é no fundo o Bitcoin, Litecoin, Filecoin, até se quisermos, que são basicamente as moedas nativas das próprias blockchains. Em 2017, com o surgimento que realmente surgiu, entretanto, o Ethereum, conseguimos criar uma panóplia nova de novos tokens, ou novos criptoativos. Obviamente, ora vão ter mais conhecidos os utility tokens, não é? Quase toda a gente fala, que são aquela que chamamos dos ICOs, em que houve também muitos scams ou muita coisa, mas que, na verdade, esse tipo de ativos, esses utility tokens, não tem qualquer tipo de entendimento ou de enquadramento. Entanto, penso que surgiu em 2020, mas durante ali algum período tivemos muita instabilidade a tentar compreender efetivamente se os utility tokens eram considerados da mesma forma que o Bitcoin foi considerado ou se eram ativos distintos. Ok. Estou a explicar um bocadinho, Guilherme, já agora, para quem não estiver a seguir. Portanto, Claro. existem blockchains, Exatamente. que são as chamadas Layer 1s, que é a Bitcoin, o Ethereum, Solana, Exatamente. Cardano, não é? Tudo isso tem um token que é o token natural da plataforma, digamos assim, dessa blockchain. Então, o Bitcoin tem Bitcoins, o Ethereum tem ETH. São as criptomoedas As propriamente criptomoedas Criptomoedas, dessas chains, exatamente. né? Mas depois, no caso do Ethereum, por exemplo, permite criar tokens em cima do token de Ethereum. Exatamente. Portanto, é os chamados ERC20, que no fundo são tokens que estão a correr em cima da blockchain Ethereum, mas têm um token per se que e dão não origem usam a só o Ethereum. múlteros projetos, não é? Podes criar. Nós podemos ir lá milhares e agora, É milhares uma de moeda, projetos. exatamente. podemos ir criar a moeda do Bitalk, Bitalk Exatamente. Coin, e a partir da manhã queremos em cima do Ethereum, não precisamos dos servidores, que os nós, a rede já está descentralizada, e temos uma coin a correr em cima do Ethereum. Exatamente. E usam o Ethereum para pagar, por exemplo, lá está os custos de transações dentro da vossa própria plataforma. Se quiserem, obviamente, pôr o smart contract na rede, têm que pagar o Ethereum. Ou seja, o Ethereum é a moeda nativa dos projetos que correm lá em cima. Oi pessoal, eu sei que a Bitalk Coin ainda não está disponível e não é uma realidade, mas as nossas redes sociais são. Dá lá um saltinho, dá-nos um like e um follow. Até já. Depois, qualquer outro serviço que vocês queiram cobrar, por exemplo, com a vossa moeda, aí já pagam com a vossa moeda. Mas é sempre na rede Isso Ethereum. que estás a dizer é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente os tokens que estão por cima da blockchain, não é? Estes tokens que estamos a falar, são tokens um bocadinho diferentes da blockchain em si, não é? Porque Completamente, aquela blockchain completamente. representa a blockchain. Os tokens, tu até podes criar outros uns em cima Infinitamente. dos outros, não é? Sim, 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 sim. Até podes ficar em cima desses outros, Exato. não é? Outros em cima desses. Outros em cima desses. Pode sempre criar, sim. sim. Depois, Fazendo layers. a flexibilidade é Agora, impressionante. então, e qual é o entendimento que existe do ponto de vista legal sobre toda essa nuvem gigante? Isso é que é a grande questão. Ou seja, nós neste momento vivemos num regime de completa, eu diria, estamos numa zona cinzenta gigantesca. Ou seja, a administração tributária, e penso eu também, obviamente, e acho que de uma perspectiva estratégica, espero eu, o próprio poder político também não se quer mexer muito no sentido de vamos tentar realmente enquadrar legalmente o que é que estes novos Ou tokens seja, o pessoal são. está todo a empurrar com a barriga. Exatamente, estamos à espera do MiCAR, ou seja, da regulação que vem aí a nível da União Europeia, que aí já vai definir algum dos tokens. E a partir daí é muito mais fácil Portugal conseguir realmente construir um enquadramento legal desses criptoativos. Mas nunca vai partir, a meu ver, da iniciativa do governo português tentar, obviamente, enquadrá-los de uma forma... Porquê é que tu achas que nunca vai partir?
Porque o MICAR já está aí mesmo à porta, é uma questão de 2 anos, talvez. Ou seja, mais vale agora esperar, e é por isso que eu acho que 2022 será provavelmente o último ano, o grande ano em que Portugal vai realmente beneficiar desta onda de venham para aqui e não se paguem impostos, ou pelo menos desta concepção que se vende muito, porque a partir daí, o que acontece? O legislador português já vai ter, no fundo, uma definição. E é muito mais fácil pegar numa definição que vem da União Europeia e colocá-la na categoria das mais-valias. Pronto, já está. Criamos mais uma linha com uma definição que já existe, porque a União Europeia já a criou. E assim não é a responsabilidade portuguesa, nem do gestor português, de tentar definir um ativo que não compreende. Então estão a jogar com o tempo. Então, no fundo, estamos a ser eficientes. Para que é que vamos fazer trabalho se a União Europeia vai fazer uma diretiva, né? E nós vamos ter que segui-la na mesma? Sim. Então, para isso mais não fazemos nada e esperamos pela Europa. Até é smart. Não, nesta fase, sem dúvida alguma. Ou seja, jogamos mais um ano assim. Então a única alternativa é sabotar essa diretiva europeia. Ela vem mais cedo ou mais tarde. Agora, como é que Portugal vai reagir a isso? É que é uma questão, porque é um regulamento. Portugal é um aluno disciplinado. E o regulamento tem aplicabilidade direta, ou seja, aquilo que for realmente votado e decidido a nível daquele regulamento, Portugal não pode sequer tentar alterar minimamente o regulamento. Quando é um regulamento, há aplicabilidade direta. A diretiva já não tem essa aplicabilidade, que significa que, consoante a lei local, pode fazer algumas alterações. É o que eles chamam de transpor, não é? Exatamente, a transposição. Uma transposição que é obrigatória direta, o regulamento é mesmo isso, é copy-paste, basicamente traduzido, e a diretiva há alguma abertura para alguma negociação. Portanto, isto nem uma diretiva é? Não, é um regulamento, é muito mais pesado. E qual é que é os timings para isso? Tens ideia? Qual é que é na tua cabeça? Quando é que tu imaginas que isso aconteça? Quantos anos temos? Eu diria, acho que eventualmente esperemos que seja votado pelo menos este ano, e depois acho que entra em vigor, se não me engano, entre 1 a 2 anos, basicamente tem um período de transição de 1 a 2 anos, que é basicamente isto entra em vigor, mas tem um ano para se adaptarem, porque há novas obrigações para algumas entidades, algumas obrigações para os emissores de moeda, portanto tem que haver um tempo de adaptação, porque o regulamento obviamente vai mudar muita coisa em algumas das infraestruturas de cripto. Portanto, se tudo correr bem, é votado em 2022, 2023, vai ter um descalabro, portanto 23, 24, lá para 25, 26 deve estar full force. Isso de certeza absoluta. Aí acho que já não há, acho que se calhar é mais cedo, mas 2025 já de certeza absoluta. Olha, mas há uma diferença entre eu ter Bitcoin e ter uma mais-valia, ou eu ir ter com uma empresa e dizer eu trabalho para vocês, mas em vez de euros, eu quero receber Bitcoins. Aí Certo. já passa a ser um salário. Sim, ou seja, a única exceção que nós temos, e é isso que infelizmente é muito mal transmitido lá para fora, até a nível de comunicação, é que a única vantagem fiscal que nós temos aqui em Portugal é a mesma mais-valia. E o regime da mais-valia é um windfall gain. O que é um windfall gain? É um ganho inesperado. Ou seja, é aquela pessoa que casualmente comprou, vamos imaginar, Bitcoin em 2013, pronto, há aqui uns amigos meus que estão a falar disto, deixa-me pôr aqui 100 euros. E de repente, obviamente, passam 6, 7 anos e aquilo agora vale 10 mil euros. E eu vendo, tenho uma mais-valia de 9.900 euros. Ou seja, foi algo que eu comprei, não tinha objetivo nenhum nem de especulação nem nada, comprei, pronto, para ter, e vendi passados X anos porque aquilo valorizou imenso. Isso é uma mais-valia. Ou seja, não tenho uma atividade profissional de comprar e vender, ou seja, quero ganhar com a especulação e com a oscilação do mercado, nem estou a receber de outra forma de rendimento. É meramente isto. Só em Portugal a única coisa que não é tributado é efetivamente quando compramos o ativo, sem, vamos esperar tipo 1 ou 2 anos, foi mesmo casualmente ganhámos imenso dinheiro com aquilo. O que aconteceu? Muita gente... Não é tributado. Aí é a única exceção. Quem não entra... Então, mas se eu for comprar não é agora, tributado. só nessa... mas se eu for comprar Bitcoin agora, esperar 2 dias e vender e tiver um ganho, imaginemos que sim, Se for... isso é uma mais-valia também, não é tributado. O que acontece? Aí nesse caso, lá está, se conseguir justificar realmente um incremento assim tão grande e for uma vez num ano, comprou por acaso amanhã, depois de amanhã sobe 100% de vento. É uma mais-valia. Agora, se fizer essa atividade reiteradamente, é que entra na grande questão da habitualidade, que aí já entra na categoria B, que é o que é a habitualidade quando temos uma atividade profissional, no fundo. É um salário. Será que é um salário? Por exemplo, um hobby. Há sempre esta questão, que é, imagina, o que é um trader? O que é que registra alguém que compra e vende de um trader? Quantas trades tem que fazer para ser considerado um trader pela categoria B? Qual é a habitualidade? Tem que fazer todos os dias? Tem que fazer uma vez por mês já sou um trader? E este regime, este conceito indeterminado que nós temos na lei... não há nenhuma definição Aí há tributação. Isso é que é a grande dúvida. Mas há uma definição? Quais são as fronteiras? A partir de quando é que passa a ser um trader? Isso é a grande questão agora. O que é habitualidade? É um conceito indeterminado que nós temos na categoria B, mas que efetivamente não sabemos o que é Tem que ser habitualidade. praticado com alguma regularidade. Portanto, Mas qual é essa regularidade? É uma vez por mês? Será que se eu por comprar e vender? Se calhar é indiferente, desde que seja durante um determinado período de tempo. Não? Pois, mas aí então, o que eu estou a dizer, 99,9% das pessoas aqui em Portugal já têm que ser tributadas pela categoria B. Por comprar e vender, até eu quase compro e vendo mais que 5 ou 6 vezes por dia e não me considero um trader. Mas no fundo o que estás a dizer é que essa categoria B, enquadramento aí, neste momento, é voluntário. Eu digo, sim, eu sou categoria B, quero pagar impostos. Porque se eu não disser, sou tratado como mais-valia.
e não pago nada, não pago impostos. Mas isso já são outras questões que te levantam, não é? Que é tentar realmente, porque aí já é um Mas plano repara, fiscal mas também abusivo, na é verdade. estranho, porque tu podes comprar ações da Google, não é? E vais vendê-las daqui a um ano. Certo, Quando tu venderes, tens mais valia. Se ganhares dinheiro, vais ser tributado. exatamente. Portanto, se eu compro hoje um Bitcoin e vendo daqui a um ano, não sou tributado. Não, Na mais-valia. Não. É estranho, não é? É isso que está mal, é porque não está lá na listinha. não está na não lista. está na lista. Não está na lista. Ok, mas meter na lista aí é fácil, de facto. Agora houver imagina definição. que eu recebo o salário em Bitcoin, O salário em Bitcoin é tributado. É tributado com rendimento. Primeiro, como rendimento. sim, da categoria A ou categoria B, dependendo se for salário mesmo ok. normal ou como trabalhador independente, pronto. E no fundo há uma limitação de 50% do salário tem que ser pago em espécie e a outra parte tem que ser em euros. Portanto, nem se pode receber 100% do salário em Bitcoin ou em outra cripto qualquer. Porque é considerado uma espécie. Tem. Bitcoin é espécie. não é Não é curso considerado legal, não é moeda. moeda com curso legal. O único é o euro, para já. Então é a única. Ok, então o cripto que tu recebes num salário é mais uma benesse, né? É quase como um benefício. bónus. Os bónus também são. Os bónus, pronto, desde que sejam previstos, são também, obviamente, tributados. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Como dar-se lá um carro ou um telemóvel, que Então, não sejam peraí, da empresa, então- mesmo como prenda para a Então, se pessoa. tu tiveres um salário e metade do salário for pago em benesses, portanto em Bitcoin ou noutra moeda qualquer, isso é tributado em sede IRS, Exatamente. obviamente, mas não tem segurança social. Honestamente, boa questão. Isso eu não lhe sei. Ainda não Se, tinha. se tu estavas a equiparar isso a um prémio, Certo, é isento depois. Sempre que o prémio não os paga. prémios não, Pois. não é? Honestamente, não sei. Não sabes. Honestamente, Portanto, não sei. mas isso vem para aquela questão que estavas a dizer, que existe um bocado uma misconception, uma concepção errada daquilo que é o enquadramento legal em Portugal. Que tudo que seja cripto não se paga. Mentira. A única coisa que Temos não o se paga presidente- é mais-valia. Temos o Presidente da Madeira a ir para o palco lá no evento Bitcoin, em Miami, não foi? Foi. O que importa, pronto, aí no fundo é um bocado o hype, ou seja, atrair mais atenção para Portugal. Acho que sim, acho que faz muito bem. Foi ao palco, o Presidente da Madeira foi ao palco dizer que o Bitcoin na Madeira... Não era Usou ali umas palavras inteligentes, não é? Porque não é... Pois. E depois sabe o aquilo que foi está a muito dizer. desvirtuado também pela comunidade, também gosta sempre de desvirtuar as coisas e exagerou, a dizer que se fores trader já não pagas. Ele nunca disse isso. Portanto, depois as pessoas também gostam de extrapolar e criar esquemas na Então, na verdade, se eu for um cripto-entrepreneur, Uhum. um empreendedor cripto, quais são as vantagens de eu vir abrir uma empresa cripto em Portugal? Nenhuma. Ou seja, se a empresa de cripto for uma empresa, por exemplo, um mercado de negociação secundária, quase como uma bolsa das moedas, não é? De criptomoedas, ou um serviço de custódia ou de quase de remessa de criptoativos, esses tipos de serviços estão sujeitos à autorização do Banco de Portugal. Pronto. E em Portugal, curiosamente, embora no início houvesse muito ceticismo, até Portugal, obviamente, atrasou-se a transpor a quarta diretiva de prevenção de branqueamento de capitais, no fundo, o pedido de autorização, cumprindo os requisitos exigidos, que são muito semelhantes a uma instituição de pagamento, as licenças são atribuídas no espaço de 6 meses. Ou seja, na verdade, é o país da Europa que atribui mais rapidamente esse tipo de licença. Certo, é isso que eu ia traduzir. 6 meses é rápido. É muito rápido, é muito rápido. Em Malta, por exemplo, quando eu fui para lá em 2018, eles criaram o regime deles e ainda agora o Crypto.com, que é um dos maiores mercados realmente criptoativos, ainda está in approval. Ou seja, já passou 3 fases, mas ainda nem sequer tem autorização final. E foi em 2019 que eles fizeram a application. E são pessoas, é uma empresa com todos os recursos disponíveis para contratar quem quer que seja necessário. Tu disseste no meio disso tudo que nós fomos muito lentos A transpor a direto. transpor a diretiva de branqueamento de capitais. Exatamente. Isso tem alguma explicação? Acho que é só ineficiência, honestamente. E o que é que Estás a aconteceu? ser simpático. Acho que sim. E honestamente, o que é que aconteceu aqui? Ouvi alguém que não estava interessado nisso. Lá está, por muito conceptual, infelizmente, por muita ideia que se tenha de criptoativos, lavagem de dinheiro e tudo, isto também não ajuda. Ou seja, eu quero ser uma entidade que quero ter custódia de criptoativos. Onde é que eu vou encontrar o pedido de autorização? Numa lei de realmente de prevenção de branqueamento de capitais. Quer dizer, porque é que eu não posso ter um diploma avulso, como é para a instituição de pagamento, qualquer das instituições, não é? Porque tem as próprias leis. Isso é uma questão de amor próprio, não é? Acho que foi facilitismo, simplesmente. desenrasco. Não, acho que foi mas desenrasco. não, tu estás a dizer é uma questão de amor próprio. Se as pessoas Sim, pela depois- indústria. Ele está a dizer pela a indústria. indústria Pela depois indústria, sim, olha para aquilo e diz, Fónix, porque é que estou-me a enquadrar numa lei de branqueamento de capitais, não é? Exatamente. Mas É do ponto de fácil, vista- isto é do ponto porque de vista cripto só prático, scams. sim, mas em termos práticos vai dar ao Aquilo é mesmo. no risco. Vai dar ao mesmo, não tem nenhuma diferença. Não, simplesmente acho que é realmente é prova de Aqui a leis, única acho questão só que é isso. importante, de facto, é se nós conseguimos ou não ganhar alguma vantagem face aos outros países europeus. E por aquilo que eu estou a perceber, não vamos conseguir. Não vamos conseguir porque se o regulamento é obrigatório, não pode haver nenhuma alteração
nós vamos ter o mesmo regulamento que todos os países europeus. Vai haver uma harmonização fiscal. Portanto, podemos ser um bocadinho mais rápidos a conceder a licença do Banco de Portugal, serem 6 meses, e os outros serem um bocadinho mais lentos, não é? Mas fora isso não temos mais nenhuma vantagem. Não. Portanto, vamos perder aquilo que temos neste momento. Nesta fase, até o MiCAR efetivamente entrar em vigor. Ou seja, nós estamos a beneficiar, lá está, da rapidez do Banco de Portugal. Então, porque é que o pessoal está a vir para aqui? IRS, basicamente. Ou seja, quem está a vir para aqui não são propriamente as empresas, muitas empresas estão a deslocalizar os seus empregados, no fundo, para trabalho remoto, e as pessoas que têm trabalho remoto é que vêm para Portugal. Claro que tivemos o Binance, mas o Binance veio precisamente, ou pelo menos tem interesse em vir aqui para Portugal, precisamente pela questão da facilidade de adquirir a autorização. Não, e a facilidade de adquirir a autorização em Portugal. E isso até é um bocadinho de receio para o Banco de Portugal, porque lá está, é um big player, que mesmo as suas raízes são bastante duvidosas. Ou seja, o Binance, desde que criou, primeiro foi criado em 2017, se não me engano, e foi o mais que cresceu, num ano tornou-se o maior exchange de criptoativos no mundo, efetivamente. E a história deles, uma perspectiva legal, ou seja, de realmente onde é que era a sede efetiva, nunca foi bem esclarecida. Eles estiveram em Malta durante o período transitório do VFAA, que é basicamente a licença ou a lei de licenças de entidades que negociam com criptoativos lá em Malta. Mal esse período acabou, foram para a Estónia, depois da Estónia foram para as Ilhas Caimão, nunca ninguém percebeu muito bem onde é que foi. E, porque é que eles saíram da Estónia, não sabes? Depois a Estónia também teve, obviamente, a Estónia facilitou muito no início, aquilo era tudo de olhos vendados, e depois descobriu-se que 80% daquilo era scams e lavagem de dinheiro, então eles fecharam, retiraram autorizações a não sei quantas empresas, depois aquilo foi todo ao charco. Ou seja, foi Malta no início, tinha o regime transitório, era muito bom, depois o pessoal, ok, Malta já não interessa, vamos para a Estónia, passado um ano a Estónia morreu, e agora 2019, 2020 andam por aí, os projetos vão fazendo aqui e ali, e os grandes normalmente estão em Liechtenstein ou até na Alemanha, porque a Alemanha também já tem um regime bastante atrativo. Então, tem uma regulação bastante certa, ou seja, há uma certeza jurídica e os grandes players não gostam das zonas transparentes. Por exemplo, o Coinbase está na Alemanha porque sabe exatamente as obrigações e os direitos que tem enquanto entidade. A Alemanha já fez esse trabalho muito bem feito e, portanto, já estão bastante adiantados nesse sentido. Então, provavelmente, o que nós vamos ter em termos de regulamento europeu vai ser aquilo que a Alemanha já implementou. De certo modo, o que acontece? Aqui também há uma peculiaridade aqui no MiCAR. O MiCAR surgiu muito da história do, não sei se vocês estão a par da Libra. MiCAR é Market in Crypto Assets Regulation. É o MiCA. É o tal chama-se MiCA. Exato. É o tal órgão regulador. Não é o regulamento em si. É o regulamento. Exatamente. Chama-se, é o MiCA. E o MiCA surgiu não foi por causa do fenómeno dos criptoativos. Porque honestamente, até já sem ver sempre o Banco Central para dizer que isto não é preocupante para já, não põe em causa a nossa política monetária, etc, etc. Aquilo que realmente assustou e o motivo pelo qual o MiCA surgiu foi por causa da Libra/Diem, que era a moeda do Facebook. Não sei se lembram, em 2018 surgiu este conceito. Porquê? Porque basicamente o Facebook... Que abortou com a grande pinta, não é? Sim. Abortou porque eles foram demasiado gananciosos. Portanto, eles conseguiam ter posto em causa muita coisa e, por erro deles, eles quase não conseguiam dominar quase a moeda ou a política monetária europeia e americana. Aquilo foi um susto gigantesco. Isto porquê? Porque no regulamento que temos aqui, pronto, da PST2, que é o Payment Service Directive, que é aquilo que prevê o que é, por exemplo, moeda eletrónica, por exemplo, PayPal. Ou seja, a PayPal é uma moeda que é uma representação de um euro, mas não é moeda bancária. É simplesmente uma representação. Há um depósito da moeda, nós temos um euro, que é uma ficha, quase como um token, pronto, uma base de dados centralizada, que vale um euro. E há sempre esta paridade do 1. Portanto, há vários requisitos que é que determinam o que é uma moeda eletrónica. E um deles, curiosamente, há este, obviamente, direito a um crédito em relação ao emissor. Ou seja, enquanto eu tenho um euro no PayPal, tenho todo o direito de pedir o meu euro bancário para a transferência para a minha conta bancária. E o Facebook, obviamente, teve uma visão brilhante que foi, siga criar uma moeda que é nossa. Basicamente, o que nós queremos fazer é um conjunto de várias moedas mundiais, criar uma moeda com valor que é colateralizada a todas as moedas mundiais que nós aceitamos e que nunca funda a pessoa que investe nesse Facebook token, no Libra, nunca tem o direito de resgate da moeda. Ou seja, nós compramos e nunca podemos tirá-los. Fica lá na plataforma como pontos, FNAC ou qualquer coisa assim. Nunca se pode retirar ou transformar para euros. E por este critério não ter sido satisfeito, que normalmente os critérios para definir uma moeda eletrónica são cumulativos, tem que se cumprir, se não me engano... No fundo, tinha que se poder fazer a venda ao contrário, não é? Exatamente. Como não há este direito, estava explícito, não havia o direito de crédito ao emissor, não é considerado moeda eletrónica. Então eles estavam num vácuo legal. E eles conseguiam entrar por aí dentro, criar uma moeda deles, baseada, obviamente, quase eles queriam comprar dívida soberana e tudo, queriam ter um colateral de todas as moedas, então eles conseguiam criar a moeda deles. E era uma entidade gigantesca como o Facebook, a começar a ter controle económico, já tem os nossos dados, e não iam conseguir controlar as nossas poupanças, as nossas economias, porque eles têm os marketplaces, estão-se a expandir para outros lados quaisquer, então eles queriam criar uma moeda dentro da própria plataforma. E foi um susto gigantesco, quando se viu que não havia nenhuma forma de disparar. Mas qual foi o problema deles e a grande ganância, porque é que o Libra caiu?
É porque, no fundo, eles tinham quase 100 parceiros, inclusive Visa, Mastercard, todos os gigantes, que, no fundo, em vez de... Eles pegavam basicamente nos fundos que as pessoas davam, não é? Ou seja, eu punha lá €1, eles pegavam naquele euro que eu nunca podia pedir de volta e decidiam investir, obviamente, em instrumentos de baixo risco. Portanto, obrigações ou dívida soberana. E os juros que eram efetivamente cobrados por ter esse tipo de instrumentos eram divididos pelos 100 parceiros. Ou seja, aqueles eram um fundo de investimento de alguma forma com dinheiro que nem sequer era deles. Então eles entraram, e eles aí é que se entalaram. Eles entraram por um caminho em que aí já precisavam de muitos pedidos de autorização. Já precisavam de ser uma instituição financeira. Já precisavam de muitas coisas que, enquanto entidade, ainda não tinham. Então começaram a conseguir sabotá-los por aí. Mas não pela ideia. A ideia era extremamente assustadora na mesma. A ideia estava lá. A ideia permanece. Então o MiCAR, pronto, foi basicamente a resposta para nós conseguirmos prevenir que isso aconteça. Que é, o MiCAR foca-se quase exclusivamente, não só, nas stablecoins. Ok. E o que é que tu achas que isso vai significar para o mundo de criptomoedas mais tradicional, cripto-style? Por cripto, digamos assim. Aquelas pessoas que querem andar no mundo cripto, né? E querem ter um enquadramento legal para poderem receber salários, para poderem receber pagamentos, para poderem fazer pagamentos. Certo. Acho que nesse sentido até vai ser bem mais benéfico, porque o regulamento tem algumas coisas que não são assim muito boas, mas em geral... Pronto, o regulamento já é conhecido. Já houve um draft, pronto, há alguns pormenores que não são a ter discutidos, mas já houve um draft. Se alguém quiser conhecer, não é? Consegue aceder, sim. Onde é que MiCAR, mesmo na... MiCAR Last Version. Acho que no repositório da União Europeia eles conseguem lá encontrar, ou da Comissão Europeia, não sei qual é o repositório, mas é possível encontrar já o draft. Ok. E acho que para a pessoa comum, até mesmo para as empresas normais de cripto, aquilo até vai ser benéfico. Obviamente no início há sempre obrigações, mas trazer certeza jurídica é sempre boa, justamente para haver harmonização na União Europeia. Ou seja, conseguimos pôr-nos em termos mundiais na vanguarda porque sabemos o que esperar e depois realmente é uma escolha. Obviamente que aí depois o regime fiscal é que vai importar para as empresas e Portugal aí se calhar vai perder, infelizmente, mas que efetivamente vem-se para a Europa e depois temos o passaporte effect. Ou seja, se eu tiver um pedido de autorização cá e for-me concedido em Portugal, posso prestar os meus serviços para toda a Europa sem qualquer tipo de problema. E isso é muito bom. Trazer a harmonização nesse sentido é mesmo muito bom. Sim, e acho que também é importante trazer a previsibilidade fiscal, não é? E legal para as empresas. Que as empresas têm receio de ir para uma geografia qualquer que tem uma determinada lei e não sabem, não têm certeza daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos a lei vai mudar, eles têm que mudar o negócio deles, não é? Sim. E não é só isso, isso é verdade que estás a dizer, mas já também depois o outro lado, estás a falar das empresas que lidam nesse mercado, mas podemos falar a toda a sociedade e todas as outras empresas Que lidam com essas empresas. Que lidam com essas empresas e que têm algum receio em passar a operar com moedas, com criptos, quando veem que há uma zona cinzenta, é uma coisa que não sabem o que é, pá, e, portanto, não me meto nisso, não é? Certo. Portanto, provavelmente vai deixar alguma normalidade, vai introduzir alguma normalidade desse ponto de vista, o que permite que a economia toda comece a poder beneficiar e poder aderir também a tudo o que é cripto, não é? Eu penso que do nosso ponto de vista, nós temos que olhar muito para esse tipo de ativos e para, no fundo, para essas evoluções e mudanças que está a haver nesse campo, com um interesse muito especial. Porque nós somos um país pequeno, com uma economia muito pequena, com uma tendência já natural do ponto de vista das empresas mais inovadoras, de olhar para os mercados externos e olhar lá para fora e muitas vezes construírem os negócios já a pensar logo no mercado internacional. E nós começamos a ter efetivamente, começamos a sentir que há vantagens nisso, não é? O próprio facto de termos mais unicórnios do que Espanha já há alguma coisa que quer dizer. É porque, sendo eles uma economia 5 vezes maior que a nossa, nós conseguimos, tendo uma economia mais pequena, produzir mais unicórnios e produzir se calhar mais inovação, ou pelo menos inovação com maior valor, não é? Acho que isso é interessante. E se efetivamente houver incentivos e houver visão do nosso lado que a utilização do Web3, a utilização das criptos, a utilização, no fundo, todas as oportunidades que possa haver em torno disso, permitem-nos mais facilmente entrar noutros mercados, não é? Isso é uma excelente oportunidade para nós, não é? Porque à partida nós já somos pequeninos, portanto, se tivermos maior facilidade de acesso a mercados gigantescos, ótimo, não é? Sem dúvida. Temos sempre a nossa qualidade de vida para lutar, temos sempre a lutar por essa, né? As pessoas gostam de viver cá e o talento fica cá. Isso é sempre uma espada a dois gumes, não é? Porque o talento vem para cá porque beneficia realmente tem benefícios fiscais, por muito bom que isso seja, atrativamente há sempre investimento estrangeiro a vir para cá e normalmente profissionais bastante especializados a vir para cá, mas no fundo os salários portugueses continuam a mesma coisa. E o que acontece é há muita exploração do mercado português pela sua competência
e fácil competitividade em termos de pacotes salariais. É verdade o que estás a dizer, mas isso não deixa de ser uma fase. Sim, não é? acho que sim. Porque Acho que repara, se olharmos para a China modernizou-se muito à custa da ganância, de facto, das grandes empresas internacionais. Portanto, foi por causa dos salários que se fez a transferência da produção para a China em muitos países, não é? Muitas indústrias mudaram para a China, não porque os chineses fossem tipos porreiros, mas porque era muito mais barato. E isso permitiu à China usar essa tecnologia, usar esse know-how, aprender a fabricar, passarem a fabricar eles próprios a tecnologia deles, passarem eles próprios a criar nova tecnologia. Em muitos aspectos está muito mais à nossa frente, muito mais à frente do que nós, não é? E os salários dos chineses evoluíram dramaticamente. Ou seja, dramaticamente no sentido bom do termo. Sim. Em 10 anos, os salários deles, não sei quantas superiores vezes cresceram. superiores aos nossos. São superiores a Portugal. Na área tecnológica. Aliás, superiores a europeus. Mas há aqui uma grande diferença, que é, um dos problemas quando os salários na China começaram a aumentar foi as empresas logo disseram, bora para outro sítio, né? Foram para o Vietnã. Certo. Mas não foi tão fácil de ir. Porquê? Claro. Porque havia uma infraestrutura física. E aqui não há infraestrutura. E aqui não há infraestrutura física. Ou seja, como já havia as fábricas e as transportadoras e etc., todas as coisas estão ali na zona. Portanto, fabricar um telemóvel ali é fácil. Certo. Porque no raio de 15, 20 km tens todas as peças. Levar agora isso para as Honduras, não dá. No cripto é diferente. Está bem, mas o Miguel vai contratar pessoas cá e vai contratar pessoas fora, provavelmente. Sim. Não é? Mas ele já não se vai embora. Sim, ele vai trabalhar remoto, sim, claramente. Mas as pessoas que estão a vir para cá não têm que E necessariamente vai pagar vir para cá. impostos cá. Agora, eu acho que aqui pegando um bocadinho na grande vantagem que Portugal tem, no meu ponto de vista, é que, honestamente, temos imensos empreendedores de cripto em Portugal e muito bons. E acho que nós vamos ter a vantagem muito por aí. Ou seja, a comunidade portuguesa, embora seja pequena e relativamente nova, agora cada vez mais pessoas, obviamente, estão a fazer parte, nós já temos muitos bons projetos e muitas pessoas muito capazes de entrar e a trabalhar nesse sentido. E acho que nós aí é que temos a grande vantagem. É muito mais nesse sentido de há muita coisa que está de inovação, até em cargos bastante altos. Por exemplo, a Anchorage, né, que temos o Diogo Mónica, que foi o fundador, né, que está nos Estados Unidos, que é o primeiro banco federal americano, é o primeiro banco com autorização a nível federal para ter custódia de criptoativos. Foi o primeiro e é um cofundador português. Temos também o José Maria, se não me engano, no nome, espero não estar enganado, que também é, por exemplo, o partner ou o sócio principal da Delphi Digital Venture Labs, que é no fundo incubadora de projetos de cripto e é um dos maiores fundos, quer análise de mercado de cripto, quer também de fundos de investimento de cripto, a Delphi Digital, que é gigantesca, temos portugueses lá fora. Temos muito bons portugueses também, por exemplo, trabalhar para a IBM, na Hyperledger, Hyperledger sim, são coisas muito específicas, mas temos realmente muita mão de obra portuguesa, muito especializada e em cargos muito altos já dentro desta indústria. Depois, obviamente, temos os projetos portugueses que também são muito bons e estão a vingar lá fora e têm notoriedade também. Portanto, acho que é por aí que nós estamos a vencer. Realmente, se calhar, Portugal é muito prone realmente à tecnologia, porque, felizmente ou infelizmente, é a única área que realmente dá dinheiro neste momento, assim, que uma pessoa que sai da faculdade tem trabalho garantido e com salário alto. Ou pelo menos digno, digamos quase, a nível europeu. Nós estamos a ganhar em orgulho, não é? Mas em termos de desenvolvimento, isso não permite desenvolvimento. Mas o facto de eles estarem lá fora a trabalhar para essas empresas não cria riqueza em Portugal, não é? Não, por exemplo, no caso da Anchorage, eles até têm cá tem empresa cá no Porto, por exemplo, se eles pagam tributação cá. Obviamente que a empresa-mãe e contratam há preço de transferência e pronto, há outras questões fiscais, mas pelo menos estão a tentar criar empregos cá. E eles são tipo Portuguese first, obviamente tem vantagem, o Diego Marcas é português. É muito mais fácil também em termos de contratação com a comunidade portuguesa, não é? Pela questão da língua, e ele sabe perfeitamente isso, deu uma entrevista nesse sentido a dizer que tem a vantagem competitiva de conseguir reter talento português por ser português, e obviamente que em Portugal temos muito essa forte cultura, não é? De nacionalismo, não queria dizer bem nacionalismo, mas é ser tuga, exato, o orgulho de ser tuga, pronto, trabalho com tuga, pronto. Muito mais fácil que vir uma empresa inglesa qualquer e vir tentar cá contratar. Pronto, não tem aquela proximidade cultural que nós gostamos muito e prezamos muito. E acho que nesse sentido está a haver realmente muito investimento, quer parte tecnológica, pronto, porque Portugal é bom e é barato para já ainda, mas porque também há muita potência para cripto, porque cripto no fundo abriu as portas a muita gente de conseguir realmente ter rendimentos muito mais elevados, e acho que é nos países que são menos desenvolvidos, mas que têm a aptidão para tal, como é o nosso caso, que realmente surgiu esse interesse. Ou seja, sou programador, tenho interesse em programação, porque é que eu não vou para cripto? Visto que cripto dá-me tão mais. Como estamos num patamar tão mais em baixo,
nós temos esta vontade de saltar 2 passos acima, enquanto se já tivermos o patamar mais alto, íamos estar confortáveis. É sempre a questão de conforto, não é? Mas se eu realmente ganhar 5 ou 6 mil euros confortavelmente por ter 3 ou 4 anos de experiência a ser programador, cripto, isso sabe o que é? Se calhar 7 mil, 8 mil, isso é tudo um scam. Nem sequer olhava. Agora um português ganha 2 mil, olha para aquilo aí, vejo realmente salários de 100 mil até quase para um ano de experiência em Solidity, por exemplo. Posso ganhar 100 mil, trabalhar remoto? Porquê que é isto? Tipo, alguma coisa há de ser para estarem a pagar também. Então nós temos essa vontade, temos essa curiosidade e acho que isso lá está muito pela posição desfavorável que nos encontramos temporariamente, como estamos a dizer, e acho que no futuro isso vai nos dar realmente um boost e vamos ser, espero eu, quase a Singapura da Europa no sentido de desenvolvimento de cripto e do Web3. Mas também há muitas pessoas que têm receio de entrar na área porque acham isso mesmo que tu disseste, que isto é tudo um grande scam, que no fundo grandes instituições e fundos estão a bombear dinheiro para dentro do mundo cripto, né? Que a Bitcoin destrói o planeta e todas as blockchains proof of work. Em termos de energéticos. Meu Deus. Sim. E que existem montes de scams de NFTs e que o metaverse é uma treta do caraças do Facebook e que todas as outras empresas agora estão a navegar nessa onda e que o pessoal todo que está a meter dinheiro em cripto é um Ponzi scheme que só vai continuar a subir se as pessoas continuarem a meter dinheiro. Sem dúvida. Sim. Acho que disse tudo. Fogo. Qual é o problema de... É que eu diria que é quase 98% de verdade e por 2 motivos. Um, que é o mais preocupante, que é efetivamente a falta de educação e de literacia digital e financeira que Portugal sofre. Somos o país da Europa com menos literacia financeira digital, ou seja, nós Sim. Uau. Ou seja, nós nem sequer nos importamos com nada, o que o português quer é meter dinheiro e que caia dinheiro das árvores sem sequer estudar o que é que está a Então fazer. devíamos gostar de cripto. Pô, e o problema é esse, o problema é que gostamos, só que depois não gostamos é de perder dinheiro, ou seja, nós assumimos o risco de investir em scams, porque, mais uma vez, infelizmente, diria confortavelmente que pelo menos mais de 97%, assim terá um número alto, é scams em cripto. E portanto, o que o português gosta é daqueles que, tipo a Shiba e a Inucoin, que nós vimos a valorizarem 100 mil vezes, quase num ano. Dogecoin. A Dogecoin não é um scam. E pronto, já vou dizer. Muskcoin e a Elon Coin. Exatamente, Shiba Inu, que lá está. Eu já explico depois a diferença porque do Doge e do Shiba são diferentes. Mas pronto, querem procurar essas moedas que valorizaram uma loucura no ano. Mas essas, lá está, sendo scam ou não, são ocorrências únicas. Ou seja, a pessoa que realmente enriqueceu com aquilo foi sorte. Há muita gente que enriqueceu, há muita gente que ficou rica com muita sorte, há muita gente que teve azar e se calhar perdeu muito dinheiro. Pronto, não interessa. Mas as pessoas estão sempre à procura desse ganho, não é o ganho sustentável. Cripto dá ganhos sustentáveis bastante elevados, só que a pessoa nunca quer saber, ganha 20 ou 30% ao ano. Claro que no depósito a prazo ganha 0,01%, as pessoas aí estão confortáveis, mas investir 20% não. Quando é para investir em cripto, é para ganhar pelo menos 10 vezes no ano. Se vão com esta vontade de ir para lá, achar que cripto é assim, obviamente aquilo que lhes vai aparecer à frente são esquemas de dinheiro. Fácil. O que estás a dizer no fundo é as pessoas quando olham para o nosso mundo mais tradicional financeiro, a banca, os juros que um depósito a prazo dá são baixíssimos. Exatamente. A 0,0. Agora com a inflação vão aumentar. Estão negativos. Mas as pessoas estão a perder dinheiro no fundo no banco, Sem dúvida. Com a inflação que nós estamos a ter e os juros que os bancos dão, toda a gente que tem dinheiro no banco está a perder. Mas depois quando vamos para a cripto, devemos ir procurar os juros que existem de projetos de 5%, 10%, Exatamente. 15%. Não, nós queremos ir logo para os 30, 40 vezes. Ou duplicar vezes, não. o investimento em Não, 2 dias. 40 vezes. 40 vezes. Isso é que é o grande problema. E depois E isso... acabas por cair em projetos scam, que são os projetos que podem basicamente oferecer isso, porque estão a falar muito daquele projeto. Acho que é uma pirâmide, não é? Criam um branding grande à volta daquilo, toda a gente entra e os primeiros que entraram, aula que se faz tarde, puxam o tapete, É o rug pull. chamado rug pull, tiram os tokens todos e fazem uma pipa de massa. Exatamente. E depois as pessoas começam a olhar para isto tudo e dizem, isto é muito estranho, eu não sei se me quero meter nisto, tenho receio, não sei bem como aprender, isto é complicado, Sem foi dúvida. feito por geeks, que é preciso ter uma wallet, onde é que é o username e password, do quê? Não há e-mails? Há bocado o Guilherme falou no início da internet. Em bom rigor, no início da internet nós tínhamos empresas de internet, não é? Que baseavam os seus modelos de negócio em cima da internet. Exatamente. Portanto, que era o contrário de tudo aquilo que era a economia real, não é? Então tinhas empresas de internet que tinham valorizações estapafúrdias. Websites e coisas de vídeo e Exatamente, lojas. e Amazones e não sei o quê, não é? Aquelas coisas estranhas. Portanto, e depois tinhas as empresas reais que de facto valiam imenso, como a Ford e muitas outras, não é? E que acabavam por valer, se calhar menos, aliás, muito menos comparativamente com essas empresas de web que fizeram um grande balão e depois explodiram e rebentaram, não é? Portanto, mas havia essa diferença, havia uma fronteira, que eram as empresas web e as empresas que não eram web. Hoje em dia, não há diferença. Todas as empresas são web. Todas as empresas têm negócios baseados na web
ou usam o web para o seu negócio, não é? Certo. E a tendência da digitalização dos negócios continua a acelerar. Ou seja, nós hoje nem imaginamos como é que podia ter sido na altura as empresas não ligarem à internet e não terem páginas web e não estarem preocupadas com isso. Não havia pessoas. Né? E eu penso que daqui a uns anos, e a velocidade, e isto que nós estamos a falar aconteceu em 20 anos, não é? Essa mudança, eu acho que é muito menos tempo, não vamos esperar de certeza 20 anos, para ver como todo o negócio vai estar ligado ao Web3. Eu acho que sim. Até porque o Web3, no fundo, aquilo que se realmente diferencia do Web2 e do Web3 é simplesmente a forma, é o controle financeiro sobre os nossos próprios ativos, não é? Ou seja, em vez de ligarmos com uma conta Google, é sempre aquela imagem que se vê, tipo, no início era só o read, não é? Os websites no início do Web 1.0 nem sequer se conseguia ter interação com o website, eram aquelas páginas paradas que só se fazia scroll e lia-se. No 2.0, é que a realidade que nós conhecemos hoje em dia é que já conseguimos... Havia aquele conceito do hipertexto. É, exatamente. É isso. Hoje é risível, não é? Mas foi o início, não é? Agora o 2.0, que eu, no fundo consigo ligar as minhas contas ou ter acesso a determinados serviços só por ter o Google ou por ter o Facebook, não é? É tipo entrar com a conta de Facebook ou de Google, podemos isso, ou seja, conseguimos ler e conseguimos escrever ou interagir. E o Web3, no fundo, é realmente controlarmos o nosso mundo, ou seja, dos nossos ativos. O que é que isto significa? Significa, no fundo, é que o Web3 vai ser independente de tudo o resto, a internet vai ser independente. E é esse que é o grande propósito. Porque o Web2, o que nós temos hoje em dia, é que dependemos ainda das instituições financeiras para fazer uma compra, não é? Se eu quero comprar alguma coisa, mesmo que seja um serviço, meramente um serviço, seja, não é nada real, não é? Quero uma subscrição de um jogo qualquer, tenho que pagar com o meu cartão Visa ou com o meu cartão Mastercard, tenho que fazer quase um redirect para as empresas de e-commerce, como a PayPal, e pagar. Não é só isso. Porque estou em torno... E se tu estás a olhar é para a parte de todos os pagamentos. Sim, mas conceptualmente... Mas o mundo da economia e dos negócios, etc., não é só pagamentos. Não, mas são transações. Não é só a parte financeira. Mas são transações. Está bem, mas tu não tens só coisas de transações que possas As fazer. empresas no Web3. funcionam com base em transações, né? Até transações. Até nós aqui estamos a fazer transações uns com os outros. Se tu vires tudo como transações e puseres as transações na blockchain, é isso que a blockchain permite dar. Permite controle sobre essas transações e retirar intermediários. Sim. Alguns ativos. Porque tu aceitas um consenso de uma rede Mas aí centralizada. já estás a dizer que as transações não são só financeiras, é o tipo de transações. Sim, os NFTs, pronto, lá está, há sempre alguns Sim, dados, serviço. por exemplo, até que se fala do blockchain, mas vamos imaginar em termos de logística, de supply chain, como o Allmarket já usa, ou até a blockchain para os registros médicos, diz para tentar criar um sistema uniforme. Já não é financeiro. Já não é tão financeiro. Mas pronto, o que eu queria dizer é dados, ou seja, a pessoa que tem os dados, não tanto a nível financeiro, mas Ok. eu, enquanto user da minha wallet, eu é que decido a quem é que eu dou os meus dados, a quem é que pode ler os meus dados. Ou seja, eu vou ao hospital, vamos imaginar, isto é no panorama teórico, já alguns projetos nesse sentido, eu tenho a minha carteira que tem sempre os meus dados médicos todos. E se eu vou a um hospital qualquer, aqui em Portugal infelizmente acontece, o SNS é separado de qualquer outra entidade privada. Nas entidades privadas, todos eles têm uma base de dados autónoma. Ou seja, se eu for de um hospital para o outro, é bastante provável que não haja comunicação entre os dados. Ou seja, Cada um deles tem cópias dos teus dados. Exatamente. Ou seja, posso ter doenças num e não ter doenças noutro. Não há uma uniformização ou harmonização da troca de dados entre essas instituições. O que a blockchain, no fundo, pelo menos na parte médica, quer trazer é que esses dados estão sempre comigo e eu, quando vou ao médico, diz, posso ter acesso tipo, à tua carteira, tipo read-only, e o médico consegue ter os acessos todos, mas eu é que decido a quem é que eu mostro. Não está na base de dados deles, está, obviamente, criptografada e só se encripta quando eu quero mostrar à pessoa X. Era mais nesse sentido o Web3 é de ter, efetivamente, os dados, sejam dados financeiros ou sejam dados pessoais. Certo. E que não haja alguém no meio que, no fundo, pode mexer nos dados. Não é? Controlar ou apagar ou ter acesso a eles indevidamente. Pois, por exemplo, o exemplo que tu foste dar dos dados clínicos já é uma discussão muito antiga, não é? Que era precisamente como é que se conseguia fazer a gestão dos dados clínicos, mantendo a privacidade, etc. Não sei o quê, não é? Portanto, é uma coisa que nunca se resolveu. Houve imensos projetos em todo o mundo e na Europa, etc., e até em Portugal, que queriam, de facto, resolver esse problema e criar aplicações, softwares e tal, para fazer essa gestão. Hoje em dia isso é possível fazer com blockchain. Sinceramente, acho que não é um problema tecnológico. Não é, Não é um problema tecnológico. Mesmo sem blockchain, Neste momento é um problema político. Não é? Atenção, há muitas coisas que é possível fazer sem blockchain. Claro, não vai mudar o mundo todo. Não. A blockchain é mais uma Mas tecnologia. atenção, mas aí entramos na questão das blockchains serem públicas ou privadas. Não, ou usares blockchain versus uma base de dados. Mas Há muitas coisas que mais vale usares uma base de dados do que usar uma blockchain. Mas neste caso acho que até, lá está, entramos mais na discussão da blockchain privada, ou seja, uma Hyperledger, que era um consórcio, ou seja, todos eles tinham acesso à rede,
mas o acesso à rede era limitado pelas pessoas que lá estavam. Seja os hospitais, por exemplo, que faziam parte, eram nodes que contribuíam para essa rede. Embora os dados fossem só exclusivamente da pessoa. Acho que não há nenhum problema em usar aí uma blockchain privada. Não E é? a questão de lá está, a Hyperledger, da IBM, estava muito a fazer isso. E no supply chain é uma coisa, o Wall Market, o que é que acontece? O Wall Market não quer, obviamente, que a concorrência tenha acesso aos dados deles. Claro. Mas quer ter sempre controle da supply chain entre os diferentes intermediários que eles têm, deles mesmos. Ou seja, saber onde é que está o contentor, seja do que for, e aquele ter assim Se calhar vale a pena esclarecer o que é uma blockchain privada e o que é uma blockchain pública. Certo, ok. Então, no fundo, uma blockchain são vários nós, não é? E, portanto, todos esses nós chegam a um consenso sobre uma transação. Nós, servidores, portanto, vários servidores, que chegam a um consenso sobre uma transação que vai entrar na blockchain. Portanto, vai entrar uma transação da Bitcoin, que o Tocha quer mandar para o Guilherme, uma Bitcoin, e todos os nós vão fazer cálculos e decidir, ok, esta transação é real, vamos metê-la na blockchain, toda a gente tem uma cópia. Numa blockchain pública, qualquer pessoa pode criar um nó, um servidor, adicionar um servidor e passar a ter também uma cópia da base de dados de todos. Numa blockchain privada, esse acesso de criar um nó está nas mãos de quem é dono da blockchain privada e, portanto, os vários servidores é que autorizam novos servidores a entrar, ou existe uma entidade, ou seja, é o próprio que decide quais são os servidores que vão entrar nesse, que vão ter esses nós, vão constituir esses o consórcio, sim, dessa nova blockchain. Portanto, e não é possível ver esses dados publicamente. Exatamente. Portanto, do ponto de vista de segurança, assegura-se a mesma segurança, ou não a mesma, mas pelo menos uma segurança muito elevada que ao nível da blockchain, não é? Portanto, pelo menos uma segurança muito maior do que aquilo que é hoje possível com bases de dados. Certo. Mas não é público, ou seja, não é qualquer pessoa que chega lá e consegue ver os dados. Exatamente. Esta é a blockchain privada. Públicas e privadas. E, portanto, há situações em que uma blockchain pode fazer sentido que toda a gente vê os dados. Há situações, por exemplo, no caso da banca, tenho a certeza que os bancos não querem que a gente veja o que é que eles andam a fazer com o nosso dinheirinho lá dentro, não é? Exatamente. Portanto, eles vão querer ter uma blockchain privada que vai andar lá o nosso dinheiro. Já é a grande promessa também do Ripple na altura, que essa era a moeda intrabancária, e também houveram R3, Corda, que eram outros projetos e linguagens para isso. Obviamente nunca aconteceu. Mas assim, à partida, olhando para as coisas neste momento, parece que será razoável dizer que, embora haja muitas aplicações para a blockchain pública, não é? Do ponto de vista empresarial, as blockchains privadas têm muito mais interesse. Mas pronto, no fundo, vamos imaginar que todas as entidades, não é, de correio são um nó, por exemplo. Era impossível uma encomenda ter desaparecido e apagar-se esse registro. O que acontece, infelizmente, muitas vezes na CTT, que há muitas queixas nisso, perdeu-se a encomenda, ninguém sabe onde é que está e, de repente, desaparece até o pedido. Porquê? Porque eles é que têm a base de dados. Muito bem. Olha, vamos aqui à nossa frigideira do Bitoc. Que é isso? Temos aqui uma famosa frigideira para tu escolheres um ingrediente. Pode ser o primeiro. É o ovo estrelado. Abre. Podes abrir, ler em voz alta e responder. Como descrever a blockchain a quem não percebe nada disto? Já falámos um bocadinho sobre isto, não é? Uma base de dados, como aqui que já estivemos a discutir, que é distribuída por vários servidores diferentes, em que estes servidores, em teoria, são sempre independentes uns dos outros. Ou seja, há quase uma harmonização de um sistema, de um registro, até podemos usar um registro contabilístico ou um registro qualquer de transações, em que, para haver alguma alteração que não está de acordo com aquilo que é previsto pelo protocolo, pela programação, todos os outros agentes vão reparar. Ou seja, há um sistema de alerta, no fundo, de qualquer tentativa de alteração de dados. Se não, tudo ocorre direitinho, no fundo, e há sempre um registro contínuo, sempre registado, baseado nas transações que ocorreram anteriormente, e há de continuar sempre por aí, quase imutavelmente, no futuro. Portanto, no fundo, a blockchain é é muita coisa, mas de uma forma simples é só mesmo isto. É uma base de dados que ninguém unilateralmente consegue alterar. E para alterar tem que entrar em consenso com os vários atores Mais que gerem. 51%, que até na prática são 66%, para ter capacidade quase. Pronto, é um bocadinho mais complexo. Excelente síntese. De mudar a blockchain imutável. É muito difícil. Pelo menos as grandes, estamos a falar aqui já de Bitcoin, Ethereum. Claro que depois, quanto mais pequeno é, menos nós há. Portanto, a partida mais fácil é também de subverter a rede. É chamada a blockchain mais centralizada ou menos... O que se chama agora é o suficientemente descentralizada, porque em teoria não há nenhuma que é verdadeiramente centralizada, é simplesmente suficientemente descentralizada ao ponto de ser altamente improvável, se não quase impossível, realmente subverter a rede. Como em tudo que nós inventamos, estamos no início da evolução e, portanto, eu acho que temos que esperar e continuar a trabalhar na tecnologia e ela seguramente vai melhorar. Olha, Guilherme, muito obrigado por teres vindo. Nós aqui também temos a Blockchain Bitalk, sempre garantimos, acabamos os episódios em grande, com conversas super interessantes, portanto já sabem, se quiserem partilhar esta conversa, estamos
em todas as plataformas digitais. Estamos também no Canal Q, nas plataformas do Canal Q. Obrigado, Guilherme. Obrigado, eu. Obrigado a Voltamos todos. para o próximo episódio, o próximo Bitalk. Dani. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, para poder estar ao mesmo nível do professor.